Muito boa tarde a todos. O nosso direto está subordinado à temática A Nova Lei e a Dislexia. Terá uma duração de 60 minutos aproximadamente e terá um espaço para debate mais ou menos durante 20 a 25 minutos. Portanto, todos os colegas que queiram participar podem comentar o nosso direto, que no final da nossa troca de partilhas, das nossas partilhas, faremos então aqui um pequeno debate. E eu queria, antes de começar, queria agradecer ao SEJA, um parceiro notável, e ao professor Dr. Joaquim Coa e a todos os presentes que estão aí deste lado. Para quem não me conhece, passo então a apresentar-me. Eu sou a Rita Simas Bonança, sou diretora da Dislexia Açores. Neste momento estou a realizar uma investigação ao nível de um doutoramento na área das perturbações da aprendizagem específica. Sou docente de educação especial, mas neste momento a exercer funções em educação de infância. Muito boa tarde, professor Joaquim Coa. Olá, boa tarde, Rita. Antes de mais, bem-aja pelo convite, que muito me honra e é com muito prazer que eu estou nesta interação e esperemos que haja muita gente a querer também interagir em direto. Bem-aja pelo convite, mais uma vez. Nós é que agradecemos, em nome da Dislexia Açores e em nome também de todos os meninos com dislexia. E quem é Joaquim Coa? Joaquim Coa é docente de educação especial no agrupamento de escolas Padre Bartolomeu de Gusmão. É doutor em Ciências de Educação, com especialização em avaliação. Possui o curso de formação avançada na área da avaliação em educação. É mestre em Educação Especial. Possui uma pós-graduação em Psicomotricidade e tem um curso superior de estudos especializados em Educação Especial. Possui o curso de Educação na Infância, também educador. Investigador colaborador no Instituto de Educação, Universidade de Lisboa. Foi presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial e presidente da Assembleia Geral da Associação Nacional de Psicomotricidade. Recebeu o prémio da melhor tese de doutoramento na área da educação em 2014, atribuído pela Universidade de Lisboa e Caixa Geral de Depósitos. Na década de 90, recebeu o segundo prémio de vídeos pedagógicos, atribuído pelo Instituto de Inovação Educacional. Muito bem, professora Dr. Joaquim Coa, a presença de alunos com dislexia, neste momento, está estimada a 5 a 10% em Portugal, o que se traduz num elevado número de crianças com dificuldades ao nível do processamento da informação, na retenção e integração da mesma. Por este motivo, essas crianças apresentam dificuldades, déficits na fluência leitora, na compreensão, bem como na expressão oral, na escrita, na memória, nas noções espaciais e temporais. E, em muitos casos, com risco educacional. Professor, como caracteriza atualmente a inclusão dessas crianças a par do Decreto-Lei 54 em Portugal? Todos os meninos neste momento estão abrangidos por medidas universais ou podem ser contemplados aqui com acompanhamento de maior proximidade ao nível do docente de educação especial nas escolas? Como é que avalia isto? Rita, eu antes de lhe responder, deixe-me dizer, primeiro que agradeço as suas palavras, mas eu às vezes quando vejo devia ter ido à internet buscar essas coisas todas minhas e eu agradeço-lhe imenso, mas fico sempre assim a pensar que não estão a falar de mim. Mas é só uma brincadeira. Deixe-me só dizer-lhe, eu tive um professor relativamente à questão de eu ser educador, depois a minha formação de base, como toda a gente sabe, aliás está disponível, o meu currículo está em grande parte disponível publicamente, mas eu tinha um professor de pedagogia que já faleceu, infelizmente, que dizia muitas vezes mal do professor que não consegue ser educador e mal do educador que não consegue ser professor. E, portanto, é um pouco para nós também desmistificarmos aqui este papel. Aliás, estamos numa altura agora que as creches e os jardins de infância vão abrir e daria também uma ótima reflexão. Bem, mas vamos então à questão. Eu não sei, porque não tenho dados, aliás, nos últimos anos, no último ano os dados têm sido muito escassos. Eu por acaso até tenho estado a escrever umas coisas sobre outra área, outra temática que não a dislexia e vemos que neste afã digamos, da perspectiva inclusiva, os dados são também eles muitas vezes generalistas e portanto nós às vezes temos dificuldade em encontrarmos
quem é que são as crianças que estamos a apoiar. No caso da dislexia, sabe-se muitas vezes isso, por causa de quando os alunos vão fazer exames a nível nacional ou fazem exames fora da escola, porque os levantamentos normalmente que se têm sido feitos e mudam às vezes de ano para ano a forma de se fazer, portanto não nos dão muito esta perspectiva categorial de se é dislexia, que tipo de dislexia é que é, porque é outra coisa que nós temos, é que a dislexia é um grande chapéu e às vezes nós falamos de dislexia e portanto esquecemos que a dislexia é um grande chapéu para outro tipo de problemáticas muito mais específicas e sim essas dão-nos, digamos que a fotografia também ela mais concreta com quem nós estamos a trabalhar. E depois há sempre a questão de os alunos que têm nomes e, portanto, independentemente da problemática que apresentam ou das fragilidades que apresentam, como todos os indivíduos, portanto, têm situações muito específicas. Eu não sei se a inclusão está a ser bem feita, se não está a ser bem feita, se o processo está em boa marcha. O que eu sei é que, como diz a Academia Americana dos Profissionais de Educação Especial, que os professores de educação, eu gostava de salientar isto e gostava de começar por aqui, que os professores de Educação Especial desempenham um papel essencial nas escolas, porque podem assumir e têm assumido diversos papéis, estou a ler, no ambiente educativo e a cada um destes papéis podem corresponder responsabilidades e funções distintas. Para além disso, portanto, nós às vezes esquecemos um pouco e acho que nos últimos tempos temos um pouco aqui esquecido qual é a função dos professores de Educação Especial, que pode nem sempre ser clara, mas que ela realmente é importantíssima nas escolas. Diz também Leonard que o papel do professor de Educação Especial muda constantemente numa tentativa de responder a contextos culturais e organizacionais específicos e a mudanças políticas. E às vezes neste afã do professor de Educação Especial querer responder a estas mudanças, também se descaracteriza um pouco. E descaracteriza-se um pouco nesta situação toda das mudanças políticas, das mudanças legislativas, das interpretações que se fazem muitas vezes a estas tentativas de mudança. E o professor de Educação Social, nós vimos aqui, os Açores é mais pequeno, eu peço desculpa, já há alguns anos que não contacto diretamente com a realidade dos Açores. Há larga, já foi educador. Trabalhei na Educação Especial nos Açores. Eu fui para os Açores zangado com a Educação Especial cá em Portugal, entre aspas, este zangado. Oh, meu Deus! E quando cheguei, já agora deixem-me contar esta história, quando cheguei aos Açores eu fui portanto, tive um grupo com quem trabalhava e quando chegaram os meus papéis nos Açores souberam que eu era especializado e então fizeram uma pressão enorme para que eu passasse a ser professor de Educação Especial, o que foi muito interessante, porque eu não pertencendo diretamente ao sistema que na altura estava montado nos Açores, nós aqui nessa altura no continente tínhamos as antigas equipas de Educação Especial, acabei por estar numa escola, pertencer à escola, a trabalhar com as crianças e com os colegas diretamente. O que agora, para alguns colegas, isto pode parecer estranho eu estar a dizer que isso não acontecia assim, porque é assim que acontece neste momento quase em todo o lado. Bem, independentemente disso, dizia eu, portanto, eu não sei muito bem como é que está a acontecer, porque os professores às vezes tentam responder a situações dos próprios agrupamentos, para além das mudanças legislativas, das mensagens que nós vamos ouvindo a nível de algumas regiões, a nível de algumas formações, muitas vezes diferenciadas. Portanto, nós sabemos, por exemplo, que em algumas zonas do país, as crianças com dislexia, as pessoas que trabalham com crianças com dislexia, em alguns agrupamentos é dada a diretriz, a orientação mais ou menos explícita. Eu poderia dar alguns nomes de alguns agrupamentos, sim. Mas acho que não vale a pena estarmos aqui a nomear, e portanto são dadas orientações para que tenham medidas universais e não entrem, portanto, não seja equacionado nenhum outro tipo de apoio, nomeadamente por serviços de educação especial. E portanto nós sabemos estas situações e para além disso temos depois os agrupamentos que fazem leituras diferentes, uns que acham que deve haver reeducação, entre aspas,
muito específica e treinos muito específicos de algumas questões, por exemplo, de consciência fonológica, logo muito cedo. Outros acham que não e vão deixando passar até depois que a situação fica muito mais grave e, portanto, de uma fragilidade passa-se a uma situação muito mais crónica. Sabemos muitas vezes que muitas dislexias que são diagnosticadas, que são por vezes fragilidades na introdução da leitura e da escrita, quando as crianças não têm às vezes ainda maturidade para isso, ou por qualquer motivo têm mais dificuldades. Portanto, isso nota-se muito ali no primeiro ano e até depois no segundo ano, e algumas dessas crianças, como não é dado apoio específico logo, digamos, e é para isso que serve o multiníveis verdadeiro. Eu digo assim porque eu daqui a bocadinho vou falar um pouco disso. Eu digo o verdadeiro porque eu tenho dito que o nosso é o modelo multiníveis Tuga. Eu peço desculpa por este, vou utilizar assim uma linguagem um bocadinho. Estamos num direto, olha, sim, peço desculpa deste meu, que é pouco pedagógico. É um modelo Tuga, porque algumas coisas não são bem como um modelo verdadeiro, ou quando eu digo verdadeiro, o original como um modelo multiníveis, enquanto o organizador de serviço assim o preconiza. E, portanto, às vezes também temos aqui alguns mal-entendidos. Aliás, nós estamos a falar da Lei 54 e já algumas vezes me têm dito que agora já não é essa lei, é a 116. Não, é verdade, é a 116, é a lei, não é o Decreto-Lei 54, não, mas elas complementam. Mas é a lei... Elas complementam. É a Lei 116. Claro, a Lei 116 faz algumas alterações e, por acaso, interessante que até faz alterações a nível, por exemplo, eu vou tentar aqui e vou mais uma vez, faz aqui uma alteração muito interessante no artigo 8º, no ponto 4º, que diz a aplicação das medidas universais é realizada pelo docente titular do grupo turma e sempre que necessário em parceria com o docente de educação especial enquanto dinamizador. Portanto, e depois continua, há aqui uma tentativa já de alterar essa perspectiva de que as medidas universais são só para o professor titular. Exatamente. A professora Joaquim... Se permite... Sim. Diga-me. Professor Joaquim, diga. Porque a nossa associação tem-se debatido aqui um pouco relativamente a isto, porque não podemos esquecer que a dislexia é uma disfunção ao nível neurológico permanente. Se é permanente, aqui deve haver uma intervenção muito atempada. No jardim de infância deve-se começar a ter já um olhar muito mais específico para esse tipo de fragilidades ao nível da leitura e escrita. Portanto, a intervenção é fulcral para esses meninos. E o que nós temos percebido é que a dislexia, como não é propriamente uma necessidade que careça de uma fotografia, ou seja, uma criança com trissomia 21 tem uma necessidade que é aparente, não é? A dislexia não. A dislexia não é aparente. E aí temos sentido aqui muita resistência por parte das escolas na aplicação de medidas, com o risco aqui educacional que esses meninos podem vir a ter. Portanto, é uma preocupação permanente que nós temos vindo a ter e isso é muito preocupante. Qual é a palavra que tem a deixar às escolas, e nomeadamente aos educadores de educação especial? Rita, eu não gosto muito, peço desculpa, não gosto muito destas palavras de permanente. Eu acho que nada é permanente para a vida. Sim. A gente nunca sabe o que é que pode acontecer e, portanto, não gosto muito. Aliás, porque era muito uma nomenclatura que nós tínhamos com o 3 de 2008. Sim, portanto, esta situação de permanente, é claro que algumas situações são mais... E eu gostava de, se me permite, antes de responder diretamente a essas questões, de apresentar aqui alguns slides, porque se não corremos o risco, não se perceber muito bem qual é a minha perspectiva nesta situação, okay. Porque certíssimo. É que senão... Porque, por exemplo, está-me a falar de medidas e eu sou um bocadinho cético no desenho destas medidas pegadas, acopladas ao modelo multiníveis. Mas antes de mostrar, de ver um bocadinho, de passar, digamos que assim, um flash sobre algumas dessas perspectivas, eu costumo dizer que eu estou sempre a ver a parte má da fita, a parte má. Eu costumo dizer, se eu não vir muito bem o lado mau, eu também não sei muito bem qual é que é o lado bom. Portanto, eu só consigo perceber qual é o lado bom se eu tiver um olhar crítico sobre o lado menos bom, para não lhe chamar mau. Okay. Mas deixe-me dizer-lhe também que às vezes no jardim de infância e nos últimos tempos isso tem-se verificado de forma cada vez mais acentuada,
às vezes estas situações dos casos de leitura e de escrita, das fragilidades ao nível da leitura e de escrita, têm logo fragilidades que vêm do jardim de infância, como diz, mas até pelas próprias dinâmicas do jardim de infância. Exatamente, por causa sim. dos trabalhos demasiadamente de escolaridade que se fazem, de uma perspectiva que se começa a ter cada vez mais, infelizmente, do jardim de infância como um sítio de escolarização precoce. E, portanto, às vezes as crianças têm lateralizações mal definidas, mal trabalhadas. Eu vejo muitas vezes alguns pormenores. Eu vou dar um exemplo. É uma situação de um pormenor que no meu tempo seria de palmatória, que é, por exemplo, as crianças estarem a pintar e irem rodando a folha, em vez de a folha estar quieta, de ir tendo a orientação para a folha estar quieta e ser a mão que mexe. E, portanto, esses pormenores às vezes são muito importantes depois no momento formal da introdução do mecanismo da leitura e da escrita. E, portanto, estas questões. Bem, independentemente disso, me permite, como eu dizia, Rita, eu vou partilhar aqui alguns slides. Eu só queria aqui esta indicação eu vou fechar aqui. Eu creio que se está a ver já. Deixa-me só aqui maximizar. Ok. Ora, uma das situações que nós temos nas novas orientações é o desenho universal. E vocês têm do lado esquerdo do ecrã aquilo que normalmente nós andamos a ouvir do desenho universal, que é fazer coisas diferentes para meninos diferentes. Eu até ouço aqui, às vezes neste mundo virtual, pedir planificações. Tens lá uma planificação para um menino com dislexia do terceiro ano ou do segundo ano, segundo o desenho universal. Quer dizer que nós estamos a pedir o tal telefone, para brincar com estas imagens que eu vos estou a mostrar, o tal telefone adaptado. Quando o desenho universal é precisamente outra coisa, que é aquilo que nós temos na imagem do lado direito. É uma adaptação logo na sua gênese, logo na planificação a nível nacional primeiro e depois a nível mais do agrupamento e mais de sala, portanto, que dê para todos os alunos. Portanto, não há esta adaptação específica para o aluno B ou A. Mas, portanto, temos depois também, a nível da situação da diferenciação pedagógica, que a mim me tem gostado muito a forma como ela está a ser abordada, porque a diferenciação pedagógica, que é uma ação que se deve ter universal na sala de aula para todos os alunos, ela aparece-nos como uma medida prescritiva acoplada e, portanto, enquanto que a diferenciação pedagógica, enquanto medida prescritiva, ela é direcionada ao aluno individual, com características específicas e dificuldades, a alunos neurotípicos e neurofuncionais, outro ensino, outros currículos, ensino especial, resposta aos problemas de tais alunos. Ensino especial visto no sentido de um serviço à parte dos outros. Ensinar grupos de crianças com problemas, alunos neurotípicos. Ora, o modelo pedagógico da ação em sala de aula, que é a diferenciação pedagógica, com as suas dimensões de acomodação, de adaptação, etc., tem um currículo para todos os alunos com tarefas diferenciadas e, portanto, qualquer aluno pode ter dificuldades, as dificuldades sugerem maneiras de melhorar e, portanto, há aqui logo uma abordagem completamente diferente. E depois temos o modelo multiníveis, que no original ele pode ser desenhado por 4 níveis, mas na maior parte das vezes ele é desenhado por 3 níveis, portanto, nós temos aqui o modelo multiníveis, que no nível 1, eu sei que vocês possivelmente ainda estão só a ver o slide da diferenciação pedagógica, o nível 1, digamos que é, se eu fizesse uma tradução à letra do que diz o original, eu traduziria por rastreios universais. Adaptado, eu traduziria por avaliação para todos os alunos. É, digamos, com um diagnóstico que nós fazemos a todos os alunos para ver quais são as fragilidades. E normalmente é muito direcionado para estas fragilidades da leitura e da escrita, porque ele foi muito utilizado na América por causa das populações migrantes e, portanto, começou-se a perceber que se eles não dominassem a língua,
na sua vertente de leitura e de escrita, portanto oral e escrita, iriam ter problemas. Portanto, esta situação aqui que é realizada logo no final, sem medidas absolutamente nenhumas. E depois, num segundo nível, os alunos que mesmo com estas diferenciações, com a diferenciação pedagógica, outros modos de apresentar, outros modos de responder, outros processos, não conseguem responder com sucesso. Portanto, são organizados grupos de várias formas, que a maior parte, isto está por níveis, mas estes grupos estão no primeiro nível. É como se isto não fosse, aliás, muitas representações do multiníveis é feita já sem ser desenhado por níveis, mas lá dentro do triângulo tem um círculo. Portanto, estas crianças, digamos que são juntas em pequenos grupos, sejam eles que tipo forem, que é de forma transitória para conseguirem ter vários apoios, nomeadamente da educação especial, nomeadamente com técnicos da educação especial, ou não, depende, portanto, poderem ter maior sucesso. Se mesmo assim não conseguirem ter maior sucesso, portanto, passará no segundo nível de intervenção, não é um espaço específico, mas é um segundo nível de intervenção onde digamos que os apoios são mais intensivos e mais específicos, digamos que mais direcionados para algumas questões. Portanto, em nenhum dos níveis a ação pode ser confundida com medidas seletivas. Ora, nós temos, isto não sou eu que digo, são pessoas que dizem que fizeram estudos sobre isso já quando o modelo estava a ser implementado. Dizem que em nenhum dos níveis pode ser confundido com medidas seletivas e argumentativas. Ora, nós temos precisamente isto, que é nós temos um nome, um nível que diz que são medidas seletivas. E depois não pode ser confundido com lugares. O nível 1, a educação normal, na sala de aula, o nível 2, a educação compensatória e por aí fora. Portanto, eu ia passar aqui, ora, nós o que temos é um modelo multiníveis onde lhe foram juntas, acopladas, as tais medidas por níveis. A diferenciação pedagógica, no fundo, a diferenciação pedagógica são os níveis todos. Nós não conseguimos fazer seja aquilo que for, digamos que, por exemplo, fazer um apoio psicopedagógico se nós não estivermos a fazer, digamos que, diferenciação pedagógica, se não estivermos numa ação normal, que deve ser o que deve haver todos os dias na sala de aula de diferenciação pedagógica. Portanto, ao falarmos, estão a ver aqui esta lógica completamente diferente, não é? Nós não podemos fazer antecipação e reforço de aprendizagens se não fizermos diferenciação pedagógica. Nós não temos apoio tutorial se não tivermos essa perspectiva de diferenciação pedagógica de forma mais alargada. Portanto, digamos que se nós não tivermos este cuidado, o papel do professor de educação especial, neste caso, e de outros técnicos, torna-se mais ambíguo. Digamos que ninguém sabe às vezes muito, por isso é que se começa a dizer qual é a função do professor de educação especial. Sim. Pois porque começa a haver aqui realmente uma preocupação já muito grande relativamente ao papel, propriamente aquilo qual é a intervenção propriamente que ele vai ter junto do aluno. E esse nível, muitos professores, nomeadamente docentes de educação especial, têm contestado um bocadinho o seu papel, porque nem sempre o que é para todos pode ser para aquele menino. E o que realmente, nomeadamente a professora Fátima Almeida, fez um artigo sobre isso, que vem aqui ao encontro muito dessa contestação dos professores, porque referem que os apoios dentro da sala de aula nem sempre podem ser feitos para alunos com especificidades muito particulares, no caso propriamente de crianças que precisam de treinar a leitura, precisam de treinar a escrita. Será? Porque aqui pensa-se muito, não, o professor de educação especial tem que ir para dentro da sala de aula, tem que estar com outros, é proibido ele sair, portanto chega a haver situações dessas. Eu acho que os fundamentalismos nunca nos levaram a nenhum lado, e portanto as crianças saem da sala de aula todas juntas ou em pequenos grupos para fazerem outras coisas. Não é por aí, até porque eu podia contar algumas histórias engraçadas.
passadas, uma apareceu na televisão para mostrarem precisamente o que era a inclusão, que era um aluno para não sair da sala de aula, ele ficava em situação de mais exclusão do que se não tivesse em sala de aula. Mas independentemente disso, esta ambiguidade que muitas vezes já há pelas solicitações várias que se fazem em diversos momentos ao professor de educação especial e ao professor do responsável da turma também, que acaba por ser um pouco esta mesma situação. Portanto, Leonardo diz que relativamente a este papel, a esta função do professor de educação especial, que muitas vezes tem as mesmas funções que o professor do ensino regular e vice-versa, e a inclusão é isto também, é esta fronteira, papéis distintos, mas funções muitas vezes coincidentes. Portanto, diz Leonardo, segundo para o modelo multiníveis e nesta perspectiva contrária àquilo que nós temos neste momento desenhado, está bem? E era aqui que eu me queria situar. Portanto, numa perspectiva do modelo multiníveis concreto, como ele foi desenhado originalmente, e não na perspectiva como nós o temos, digamos que com a diferenciação pedagógica atomizada em várias medidas ao longo do triângulo, diz Leonardo que o nível 1, o professor de educação especial deve ter sobretudo uma função de formação, consultoria e coadjuvação direta em sala de aula. Portanto, que é um pouco isto que o professor de educação especial deve fazer. No nível 2 do modelo multiníveis, para além do que anteriormente ele foi referido relativamente ao nível 1, portanto, para além da coadjuvação, da formação, esta formação não é no sentido de menorização do outro, eu é que sei que tu não sabes, não é nesse sentido. Mas isto daria outra conversa, portanto. E no sentido de coadjuvação, ora, a coadjuvação é o professor de educação especial em sala de aula, não é? Mas não devia ser, muitas das vezes, devia ser com outros professores e outros técnicos dentro da sala de aula. Eu custa-me sempre muito, por exemplo, as terapias da fala. Se uma terapia da fala devia estar em sala de aula para trabalhar a comunicação. Não quer dizer que às vezes não saia da sala de aula quando são situações físicas mais específicas de reabilitação ou de habilitação. Mas, portanto, corremos sempre o risco de falarmos aqui de algumas coisas que possam ser um pouco mal entendidas. Nível 2, portanto, para além do que foi no nível 1, as funções de ensino direto, seja de cariz individualizado ou organizado com foco em pequenos grupos. Portanto, o professor de educação especial pode ele também, digamos que na própria sala de aula ou por vezes fora da sala de aula, reorganizar em pequenos grupos alguns alunos, coadjuvando também assim o professor de educação especial. E o nível 3, digamos que é o conjunto das funções do nível 1 e do nível 2, só que com base em ações mais extensivas e mais intensivas. Eu vou agora aqui só mostrar um pouco para nós percebermos. É um desenho que desculpem lá, eu estou-me aqui a movimentar, um desenho que eu gostava muito que vocês vissem, que é este aqui é o ensaio do que está a passar nas nossas escolas com esta nova lei, que há uma rede enorme de apoios que não estão na pista essencial, que é a pista da sala de aula, que é a pista das aprendizagens. Portanto, nós temos várias pistas de atuação. Neste momento, uma pista da saúde, também ela muito preponderante nas escolas. E, portanto, eu acho que ainda não estão a ver os slides. Eu Sim, já estamos, professor. Portanto, já. Eu não vou explorar este slide, porque isto é um mundo enorme, por cada um destes processos, digamos que se pode subdividir em subprocessos. Ora, se eu tenho a sala de aula, que é aquela pista mais encarnada, mais destacada no encarnado, e depois vocês vejam o emaranhado de relações, de identificações, alguns que a própria lei leva a que isso aconteça, outros que em alguns agrupamentos vão acrescentando. E, portanto, vejam o emaranhado que está aqui, professor, muito interessante. Professor, pode fechar só um instante a janelinha aqui do... Pode? Só para as pessoas verem. Eu esqueço desse pormenor. Portanto, este emaranhado aqui que nós temos de várias situações e de várias questões, de vários serviços que há na escola e de algumas situações que são feitas aqui. Isto é claro que não se consegue explicar. Isto foi feito em conjunto com em formação. Isto foi sendo construído em várias formações
de oficinas de formação que eu fui fazendo com algumas pessoas e de feedbacks que eu ia tendo. Portanto, isto foi sendo construído e discutido com algumas situações. A maior parte delas, não todas, mas a maior parte destas situações é comum a todos os agrupamentos de escola. E, portanto, isto aqui... Este slide descreve então realmente as respostas que poderemos dar a uma criança em contexto de sala de aula, certo? Quer dizer, devia ser em sala de aula. A maior parte das vezes o que nós nos apercebemos com este slide é que a maior parte dos procedimentos e dos processos estão afastados da sala de aula. Eles depois regressam à sala de aula. Claro que sim. Mas regressam às vezes já por interpostas pessoas, digamos que já mais atrasados e, portanto, não diretamente no apoio ao professor que precisa de ajuda. De respostas, que carece aqui de um olhar mais especialista, não é? E diga-me uma coisa, professor Joaquim, relativamente à nova legislação, aqui sinto que vem aqui desvalorizar um bocadinho a parte do diagnóstico, de um diagnóstico ao nível das crianças com dificuldades, ao nível também, principalmente ao nível da escrita e da leitura. O que tem a dizer sobre isto? O que tenho a dizer, volto novamente àquele slide. Aquele slide desvaloriza realmente alguns diagnósticos dos professores de educação especial e de alguns técnicos que estão para os colocar muitas das vezes fora da escola. E mais, quando eu digo diagnósticos, não é no sentido de diagnóstico. Nós, quando ouvimos falar em diagnóstico, às vezes a nossa cabeça leva-nos logo para diagnósticos clínicos. É claro que eu não vou dizer se a criança tem alguma situação de autismo ou não, ou se é autista ou não. Não é nada disso. Portanto, o que nós fazemos é diagnósticos de fragilidades ou de situações, de capacidades que a criança tem, portanto, de potenciais que a criança tem ao nível da aprendizagem e, portanto, dos processos de aprendizagem. É ali que nós trabalhamos, é a nível dos processos de aprendizagem. Mas é verdade que hoje em dia os processos de aprendizagem têm contributos de várias disciplinas. E é interessante como é que nós ouvimos, logo no início, quando esta lei saiu, a discussão quem é que fazia a medida do apoio psicopedagógico. E o que se dizia era, os professores não. Mas outros diziam, não, mas os psicólogos também não. Não, mas só os psicólogos clínicos. Não, mas só... E eu vou a esse ponto, lá mais um bocadinho à frente. E vocês também, falando neste slide, vocês vejam que isto é verdade para quem fez este estudo, que foi o Michael Dessler, em 2011, relativamente ao modelo multiníveis, mas é verdade hoje também para nós. 1/3 do tempo total dos professores de educação especial é disponibilizado para o desenvolvimento de tarefas eminentemente burocráticas, ou seja, em média, cerca de um dia por semana. E isto tem um impacto enorme nos diagnósticos e na intervenção, no tempo do diagnóstico e no tempo de intervenção do professor. Eu, naquele artigo que fiz, que a Rita teve a amabilidade de me convidar para fazer consigo, está lá um quadro muito giro sobre o papel do professor a nível da colaboração, enquanto colaborador, do professor de educação especial. O professor enquanto colaborador, o professor enquanto interventor, eu não estou a mostrar para que isto não se torne assim tão chato, o professor enquanto avaliador, né? E o professor enquanto gestor do caso. E depois tem aqui algumas situações também, deixa-me só, estou aqui a navegar um bocadinho. Tem, por exemplo, que um dos papéis do professor é a identificação e implementação... Talvez faça sentido agora mostrar, tem a imagem, para as pessoas que estão a ver, talvez sentido. Eu ia se calhar passar um pouco à frente estas imagens, se não me permite, sim. Depois até pode disponibilizá-las, se calhar até as podemos disponibilizar para as pessoas verem melhor. Em 2013, Bastan dizia que o papel essencial do professor de educação especial é coadjuvação. Isto digamos que é uma coisa que continua. Ora, se é coadjuvação, é dentro de sala de aula. Este é o eixo principal. Depois, como modelo de implementação de práticas de ensino inclusivo. Portanto, depois, como apresentando conhecimentos diferenciados e ser ativo na tomada de decisão. E na gestão curricular. Ora, é aqui também
que que deve haver uma grande ênfase, a gestão curricular. E a gestão curricular é no sentido da flexibilidade. A flexibilidade não pode ser a gestão de mais horas ou menos horas para mais uma área ou menos uma área. E isto dava-nos uma outra conversa desta questão de gerir o currículo, tendo em conta um currículo inclusivo, tendo em conta um currículo do desenho universal e tendo em conta um currículo que pode ser flexível. E, portanto, esta situação da formação em serviço para os professores. Portanto, e depois, em situação mais específica da dislexia, e já para abrirmos um pouco mais a conversa, o professor de educação especial, é claro que não sozinho, nunca nada disto é feito sozinho. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes que o meu sucesso é porque os professores do regular me permitem que eu tenha sucesso com os alunos. O sucesso dos alunos é o meu e é aquilo que me permitem os professores do ensino regular. É um trabalho. Primeiro, quando eu digo primeiro, não por ordem, mas consciência fonológica, associação fonema-grafema, silabação, ortografia, morfologia, sintaxe, compreensão da leitura, fluidez da leitura, expressão escrita. Mas é também muito de que estas situações fazem ao nível 1, ao nível 2 e ao nível 3, portanto, do tal modelo. Eu agora vou só aqui falar da tal situação da medida, apoio psicopedagógico, diz, eu vou ler esta questão. Apoio psicopedagógico. Psicopedagogia é uma combinação de dois principais ramos do estudo. A pedagogia, que eu acho que os professores são eminentemente pedagogos, portanto, têm este ramo da pedagogia, e a psicologia. Alguns dos autores mais influentes nesta área são Piaget, Ausubel, Brunner, Lev e Vygotsky. Ora, não há nenhum professor, eu recuso-me a acreditar que haja neste país qualquer professor que ao longo do seu percurso de formação não tenha falado destes autores. Portanto, foram também dadas importantes contribuições por Maria Arnock no domínio da educação especial. Veja o contraditório que às vezes há aqui. Portanto, Maria Arnock deu um grande contributo para a questão dos apoios psicopedagógicos. Ora, Maria Arnock trabalhou toda a sua vida na área da qualificação da educação especial. São ferramentas para participar em diferentes fases e em todas as áreas do processo de ensino e aprendizagem. E uma ação direta nas práticas de ensino, portanto, que participam no processo de ensino e aprendizagem. Ação indireta também, o apoio psicopedagógico, projetando o material de apoio necessário, que a Rita tem mostrado nas redes sociais muito desse material, apoio necessário para facilitar estes processos. E se digamos que ainda houvesse dúvidas, eu convidava só aqui a verem um slide então que eu vou mostrar aqui, e para acabar já esta questão aqui, depois então entramos numa conversa mais, que é um artigo do Bradia que diz Developing Psychopedagogical and eu vou traduzir que é mais fácil. Desenvolvimento psicopedagógico e metodológico das competências na educação especial, inclusão dos professores de educação especial. E este artigo diz-nos realmente o que deve ser muito, digamos que as discussões que têm andado à volta desta questão do papel do professor de educação especial numa ação psicopedagógica. Eu não lhe chamaria medida, está bem? Mas nesta ação psicopedagógica, é claro que em conjunto com outros. Se eu defendo isto para os professores de educação especial, claro que os psicólogos, tendo a área sendo mais acentuada à vertente da psicologia, é claro que também eles têm aqui um papel diferenciado, altamente diferenciado, mas depois com funções na área da pedagogia, também elas muito acentuadas. E então, eu agora não sei, deixava um pouco aqui situando, peço desculpa, eu tive necessidade de me situar nesta discussão, porque senão pode haver aqui alguns... Muito bem. E agora sim, diga-me lá. Eu só queria que dois aspectos. Agora, não há crianças com necessidades educativas especiais, não se pode utilizar o conceito de necessidade educativa especial, não se pode utilizar a educação especial. Portanto, está toda a gente no caos. Qual é a terminologia que utiliza nos documentos oficiais? Mas também gostaria, sobre este tema, que me esclarecesse um pouco sobre este assunto que tem criado um pouco de alguns dissabores
professores, entre colegas, porque a lei não é muito clara relativamente a esta temática. Rita, é assim, eu por de repente me dizerem que eu não posso utilizar a expressão necessidades educativas especiais, os alunos continuaram lá na escola onde eu estou. Eu tenho na mesma o João, Manela, Maria, a Antónia, a Miquelina, são nomes que eu estou agora aqui a inventar, eles estão lá. E para mim continuam a ser as mesmas pessoas, quando antes diziam que eles tinham necessidades educativas especiais, ou agora sem poder dizer que têm necessidades educativas especiais e que têm necessidades específicas. Eu não gosto de chocar ninguém. Eu até já há alguns anos, eu escrevi um artigo a problematizar o conceito de necessidades educativas especiais. Portanto, nós sabemos que ele estava a ser, digamos que na maior parte das vezes, estigmatizante. Mas também é verdade que a maior parte da literatura que aponta para essa estigmatização não é o que diz. Se nós tivermos em conta a pureza do conceito de necessidades educativas especiais, tal como Maria Arnaud o introduziu, ele ainda hoje não é nada estigmatizante. Digamos que nós é que lhe fomos dando outras atribuições, por assim dizer. Mas, portanto, se nós... dizia eu que alguns autores dizem que, embora ele tenha um peso, muitas vezes, ao dizê-lo, ao pronunciá-lo, demasiado estigmatizante, ele também tem um poder enorme na área da educação e, portanto, devemos ter cuidado quando o retiramos. E é mais ou menos o que aconteceu aqui. Ele foi omitido, retirado, e vejam que é tão engraçado que o legislador, no abstrato, eu quando falo no legislador, no abstrato, digamos que ele próprio não está muito convencido da não existência deste conceito. Porquê? Porque ele retira relativamente à educação e acaba por o colocar lá na legislação quando diz necessidades de saúde específicas ou especiais, já não me lembro muito bem. Portanto, digamos que o racional é o mesmo. E é nestas alturas que eu costumo dizer que é uma cabeça velha com um chapéu novo. Portanto, digamos que quem escreveu tinha um chapéu novo, diga assim, não, isto para a inclusão, nós temos que retirar o conceito de necessidades educativas especiais, mas depois ele acaba por ficar lá e estar presente. E não é por isso, deixa-me só dizer isto, Rita, não é por isso que ele deixa de ser estigmatizante, porque o que nós ouvimos cada vez mais, e digamos que está a testá-lo, eu não estou a dizer nada que não seja do conhecimento público, porque isto vê-se todos os dias nas redes sociais e nos documentos que se escrevem nas escolas muitas vezes, que é, por exemplo, nós dizermos quais são os alunos redutores, que isto ainda é mais estigmatizante. Ou então, quantos universais nós temos. Ai não, eu quero para os seletivos. E outras barbaridades que se dizem por aí. Portanto, deixou-se de utilizar estas questões, ou, por exemplo, os meninos do CAA. Que é muito interessante. Ainda há muito pouco tempo eu ouvia então e para os meninos do CAA? E como é que são avaliados os meninos do CAA? E esta coisa do CAA também nada tem a ver com necessidades educativas especiais, mas tem tudo a ver. Portanto, esta questão é muito interessante. E aqui depois, mesmo dentro destes que têm ou não têm necessidades educativas especiais, ou necessidades específicas, que eu já muitas vezes utilizava antes, digamos que... Ou necessidades, no fundo nós todos temos necessidades. Claro que sim, durante o nosso percurso todos temos necessidades pontuais e isto é importante porque o conceito de necessidades educativas acaba por ser um conceito universal, certo? E que ao longo do tempo foi até muito promissor, porque acabamos por antever aqui situações com uma intervenção, com medidas mais ajustadas, um olhar mais atento e foi assim todo esse processo. Sabe, Rita, é um pouco como as unidades. É assim, eu já venho há alguns anos, havia as salas de apoio. Eu sei que, mais uma vez, estou a fugir um bocadinho da realidade dos Açores, porque eu trabalhei e sei que era um pouco diferente já nessa altura. E depois as unidades, digamos que as escolas de referência, por exemplo, iniciaram antes nos Açores do que aqui no continente. Mas os Açores, digamos que o espaço de geográfico é muito mais pequeno. Ter uma escola de referência para determinada área de intervenção é muito diferente mas não importa isso. Agora, portanto, o que nós temos aqui é, por exemplo, as salas de apoio permanente que nós tínhamos antigamente passaram a unidades, as unidades agora passaram a CAAs, porque o espaço é o mesmo e os alunos são os mesmos, na maior parte das vezes.
E, portanto, eu costumo dizer, se estava bem, deixem ficar, não mudem a placa. Se estava mal, por favor, mudem a placa e mudem sobretudo as práticas, que é isso que nos importa. E, portanto, os alunos nunca foram muito os alunos da GNEE, são o João, a Maria, como eu costumo dizer. É a mesma coisa quem é que é do ensino especial ou da educação especial. Veja que, por exemplo, da educação especial, quando saiu esta lei, alguns agrupamentos mudaram o nome ilegalmente. Isto foi feito ilegalmente. Mudaram o nome do Departamento de Educação Especial para Departamento de Educação Inclusiva. Eu costumo dizer que isto é a contradição daquilo que o preâmbulo da lei preconiza, que é toda a escola deve ser inclusiva. Ora, se só o Departamento de Educação, o antigo Departamento de Educação Especial, é que tem professores inclusivos, mal vai a escola, não é? Para além disso, não há nenhum grupo de recrutamento de professores da inclusão. Eu acho que todos os professores deviam ser o mais inclusivos possível. Portanto, há aqui esta contradição. E também há esta contradição, eu vejo muitas vezes, quando às vezes estou a fazer sensibilizações nas turmas, eu pergunto aos alunos assim, quem é que aqui é especial? E eles, é claro, que dizem logo que são os alunos que estão a ter apoios mais visíveis. E eu digo assim, olha, não, eu também sou especial. Eles ficam muito admirados. Sim, que nós todos somos especiais para algumas pessoas. Mais uma vez, é a forma como nós muitas das vezes vimos os nomes e, no fundo, a utilização prática que nós damos a esses nomes, que é a mesma coisa que da diferenciação pedagógica. Ora, se eu vejo a diferenciação pedagógica como uma ação de diferenciar, de dar a cada um aquilo que ele necessita, por aquilo que ele é como pessoa, como identidade, na sua relação com o coletivo mais alargado. Portanto, se é isso, porque é que é uma medida só para alguns alunos, não é? E se eu já nem tenho alunos com necessidades educativas especiais, são para que alunos? É um bocadinho estas questões que eu faço aqui, e é claro que aqui também relativamente aos alunos com dislexia, que necessitavam muito de serem vistos nesta ação diferenciadora e não só com a preocupação dos momentos de avaliação, seja, não, ele tem que ter só uma folha, não pode ter frente e verso, não, porque ele tem que ter mais tempo, não, porque ele não podem contar os erros, então, olha, este aqui é para preenchermos o modelo A quando é no momento dos exames. Eu gostava que fosse muito mais do que isso. Muito mais, porque o que eu sinto, sinceramente, é que as pessoas preocupam-se com o momento avaliativo dos exames. Não, mas ele vai fazer exames, tem que ser... Eu não queria centrar isto só nos professores. Eu acho que todos nós, os professores, às vezes os pais, às vezes outros técnicos, temos estas centrações. Mais facilmente nos passam. Eu não queria centrar muito isto, até porque não o vejo assim, só nos professores do regular ou em alguns professores. Digamos que os professores terão, como todas as profissões, pessoas mais ou menos que veem as coisas de forma mais aberta ou de forma mais fechada. O que eu sei é que na prática às vezes isto acontece. Olha, por exemplo, quero ver uma coisa, é que se dizia assim, o relatório técnico-pedagógico não é para os alunos que têm medidas universais. Mas depois passou-se a mensagem que os alunos com dislexia só podiam ter, eu não estou a dizer que era verdade, mas passou-se muito esta mensagem. Só os alunos com dislexia só podiam ter medidas universais. Por isso não fizeram relatório técnico em alguns sítios que eu conheço, muitos que fizeram. Mas não fizeram relatório técnico-pedagógico para esses alunos. Quando foi à altura dos exames, o júri de exames pediu os relatórios técnico-pedagógicos. Então foi tudo se me permitem o termo, uma farturinha de fazer relatórios técnico-pedagógicos de um dia para o outro. Eu pergunto, se eu identifico um aluno como tendo uma situação mais complexa, que eu tenho que ter um olhar mais específico sobre ele. Quando eu digo sobre ele, sobre os seus comportamentos, sobre o seu perfil de aprendizagem. Se eu faço isso, estou a fazer uma avaliação. Se eu faço uma avaliação, tenho que produzir um relatório sobre essa avaliação. Chame-lhe eu aquilo que quiser, porque é que não chamar-lhe então um relatório técnico-pedagógico, que é no fundo aquilo que ele é e que sempre foi um relatório técnico-pedagógico sobre determinado aluno que eu estou a fazer e, portanto, ele deve ser produzido, é o que eu defendo, que os relatórios devem ser produzidos cada vez que há origem, que há momentos de identificação e de avaliação desse aluno. E se não houver, quer dizer que os momentos de avaliação burocrática, meramente administrativa, estão digamos que a sobrepor-se a momentos de avaliação
pedagógica, que é como eles devem ser. Se eu de repente digo este aluno deve ter apoio do Serviço de Educação Especial, sem ir lá ao pé dele, avaliá-lo, ter reuniões com os pais, ter reuniões com os colegas, quer dizer, alguma coisa vai mal neste reino da inclusão. Pois quer dizer como é um tal fazer RTPs, mas depois não tem noção nenhuma sobre as fragilidades daquela criança. E depois, não, tem que escutar as medidas universais. E eu fiquei em choque. Mas o que é isso de escutar as medidas universais? O professor, há sempre formas de diferenciar aqui as nossas metodologias, as nossas práticas junto do aluno. Portanto, independentemente das medidas universais, aquela criança pode necessitar de outro tipo de medidas, nomeadamente seletivas ou aqui adicionais. Portanto, há aqui um estigma relativamente aqui à EMAI de mobilizar as medidas aqui, nomeadamente as seletivas e adicionais, para alunos com necessidades. Não, porque veja, Rita, neste momento a Lei 116 é clara nisso e, portanto, pode ser mobilizado qualquer apoio da educação social e, nomeadamente, qualquer outra medida. Claro, veja, que sim. Mas eu estou-me aqui, vou dar outro exemplo, que isso também é verdade. Por exemplo, estratégias de ensino estruturado, que é uma medida adicional. Se eu não estou aqui a cometer nenhum engano, que eu ainda não domino muito bem, sem decor, estas situações. Ora, eu posso ter um aluno com medidas universais, um aluno autista, com medidas universais, em sala de aula, que nem necessite de grandes apoios, mas que necessite de, dentro da sala de aula, ter medidas de ensino estruturado e não necessariamente ser uma medida adicional nesta, quando eu digo ser uma medida adicional, nesta lógica de como ele está desenhado no multiníveis português. Não sei se me estou a entender. Sim. Portanto, porque eu posso ter, é claro que posso ser mais intensivo, mais extensivo, esta ação de intervenção em sala de aula com este aluno, nas estratégias de ensino estruturado, mas não ser isso. Isso aqui é outro exemplo. E, portanto, há estas contradições aqui. Mais uma vez, eu conheço equipas multidisciplinares que estão a trabalhar, a fazer os possíveis para trabalhar muito bem. Portanto, eu também não queria entrar neste género de nós estarmos a dizer é pena a forma como elas foram criadas, podíamos discutir isto, mas não vamos ter tempo para isso. Sim. Tenho pena, porque, mais uma vez, não teve nada a ver com aquilo que se está a ver noutros países, não só, digamos que a forma como foram criadas, mas a sua ação e o tempo da sua ação inicial, mas, portanto, também é verdade que em muitos agrupamentos se está a fazer subprocessos e subprocedimentos, nomeadamente chamando equipas variáveis. Eu conheço agrupamentos, aliás, isto apareceu em várias formações, que podiam ser formações digamos que de gestão da própria ação nos agrupamentos, mas pronto, não importa agora esta outra questão. Professor Joaquim, vamos então agora abrir o espaço aqui para debate. Claro. Espero que não me façam perguntas muito difíceis. Vamos então ver aqui as nossas... Os colegas estão, neste momento, podem fazer aqui as suas questões, as suas dúvidas. Professor Joaquim, o que considera que contribui para esta imaturidade que falou na aprendizagem das competências de leitura e escrita? Que fatores? A colega Andreia Silva. Pois, temos vários. Temos alguns que são individuais, são da própria criança, da própria experiência que ela tem. Portanto, mais uma vez, eu só posso falar no abstrato. Eu não posso falar, digamos que eu não posso dizer é por isto ou aquilo, que isto aqui é lei. Não, porque isto depende muito depois do caso específico em si da criança e do aluno que nós temos à frente. Há situações que são muito individuais, portanto, do próprio aluno, pela sua própria vivência, pelas suas próprias experiências. Se eu tenho, por exemplo, alunos que têm estado isolados, eu via muitas vezes, ainda se vê agora de outras formas, nas grandes cidades, talvez não, alunos, o pré-escolar ainda nem todas as crianças estão no pré-escolar, a grande parte sim, felizmente, tivemos um grande avanço nisso, mas algumas ainda não. E, portanto, eu via às vezes algumas crianças, e nem sequer é valorizado, porque algumas estão, mas depois não vão muito, como aquilo há muito esta situação, ou é para aprender já as letras, ou se não é para isso, estão lá para brincar, e portanto algumas não vão, isto dizendo assim como ele é visto. E portanto algumas crianças
digamos que vão e não têm ainda necessitam de tempo para a exploração de algumas aprendizagens e de alguns materiais, e depois o que é que acontece? Acontece que cada vez entram mais cedo na escola, nós temos crianças a entrar aos 5 e 6 anos, nós esquecemos que as crianças começaram a ir mais cedo para a escola por várias razões, nomeadamente por faltarem crianças no primeiro ciclo, e portanto elas começaram a entrar mais por questões demográficas. Digamos que o primeiro ciclo começou a receber crianças mais cedo. Às vezes também um pouco por isso, outras vezes pelas próprias dinâmicas e pressão social que tem sobre estas questões de introduzir mecanismos de leitura e de escrita muito cedo. São introduzidos muito cedo. E depois temos as questões das etnias e das várias culturas, que nós também sabemos que, como na América, relativamente ao modelo multinível, isso foi muito trabalhado, nós não temos isso de forma tão acentuada, mas quem está nas grandes cidades percebe, por exemplo, que algumas crianças têm graves problemas depois de leitura e de escrita e de fonética, por causa da sua cultura e da forma, digamos, da cultura onde estão inseridos e das interações que estabelecem, portanto, alguns por questões migratórias, outros por outras situações. Não sei se respondi, mas é claro que há depois há questões depois individuais muito mais específicas, não é? De condições do próprio aluno. E essas teriam que ser avaliadas. Eu não posso dizer se é por isto ou se é por aquilo. Estamos aqui a aguardar que as colegas façam aqui questões. Eu enquanto aguardamos, e depois interrompa-me se houver mais uma questão. Sim. Eu lembro, por exemplo, nos Açores, ter uma criança que era o Paulo que me apareceu na escola. Quer dizer, ele nunca tinha visto um lápis na vida dele. Eu agora dei este exemplo dos Açores, não estou a menorizar os Açores, porque isto acontece, eu lembro-me também já agora, para contrapor aqui um pouco, quando eu estava na equipa de apoio nas antigas ECAIs, quando me aparecem alunos, como uma colega dizia, ele tem problemas de motricidade fina, portanto temos que identificar. Ora, a criança nunca tinha estado no jardim de infância, nunca tinha pegado num lápis. Certíssimo. Mas se calhar era muito bom a subir árvores, não é? Digo eu. E o Paulinho também acontecia isto, e só como brincadeira, desapareciam-me os lápis da sala e eu não sabia quem é que era, até que descobri que era o Paulinho que os levava para escrever em casa. E, portanto, nós temos que ver estas questões. Às vezes nem todas as crianças tiveram, e o currículo está feito para o aluno médio, quer a gente diga, quer não, continua ainda a estar muito desenhado para o aluno médio, aquele aluno ideal que não existe, no fundo, mas que é um pouco. E aqui também entra o desenho universal da aprendizagem. Se ele fosse mais aberto, mais flexível, se calhar isso não acontecia. Ainda sobre as questões da imaturidade. Mas diga, Rita. Há aqui uma colega que apontou que o 54 remete para as necessidades de saúde específicas. Sim. Eu não sei se ele remete, está lá isso, pela primeira vez, sim. Eu me lembro, uma legislação portuguesa na educação, na área da educação, dá tanta, digamos que tanta importância à questão da saúde. Eu não sei, a saúde é que pode dizer como é que isso está a correr. Digamos que eu primeiro pensei, e isso é uma experiência muito pessoal, posso estar enganado, primeiro pensei fosse só algumas questões de saúde para algumas crianças, depois comecei a ouvir dizer que afinal era para todas as crianças tivessem apoio, depois comecei a achar que aquilo era tudo um exagero e neste momento eu estou um bocado baralhado com estas questões. Também não sei muito bem no fim de se fazer o plano de saúde como é que ele resulta. Não, é claro que eu sei que a colaboração com a saúde é ótima. É ótimo, excelente, claro. E nós devemos mantê-la. Não podemos... estou a pôr nada disto em causa. Nada disto em causa. Não entendam mal as minhas palavras. Mas não sei muito bem o que é que nós da educação depois fazemos com aqueles planos de saúde. Digamos que também não sei ainda muito bem como é que nós estamos a gerir dados que são das famílias, dando à saúde. Eu não sei se a saúde daria isso aos técnicos da educação, aos professores. Se eu fosse a um hospital e dissesse, olha, a partir de agora eu quero todos os dados que tem sobre os alunos que eu lá tenho na escola que estou a apoiar. Eu não sei se a saúde me daria. E a saúde está-nos a pedir os contactos dos pais, o número do não sei de quê, e mais não sei o que mais, as condições de saúde que a criança tem, que nós
muitas das vezes, pelo trabalho que fazemos, estamos na posse desses dados e, portanto, algumas situações estão-nos a pedir. E eu não sei se isso será muito... olha, não sei se a proteção de dados tem alguma coisa a dizer sobre isso. Ou se isso foi pensado, como é que se faria, ou se é uma percepção errada que eu tenho, pode ser, e que isto não está nada a acontecer assim, e se os enfermeiros estão a ir às escolas, não sei. Agora, Sim. eu sempre trabalhei com a saúde, não estou... Pelo contrário, acho que trabalhar em conjunto com... Eu até defendo não só o trabalho transdisciplinar, mas interserviços. Portanto, Certíssimo, uma mais-valia para todos. Temos claro aqui a Teresa Fonseca, que nos diz que quais os sinais de alerta nas crianças do jardim de infância que o educador deve estar atento para compreender se poderá ter dislexia e estratégias. Isso é muito difícil porque há vários sinais. Eu não sei se a Rita me quer ajudar aqui. Sim. Olha, Então, dificuldades em recontar uma história, dificuldades ao nível da lateralidade, dificuldades em fazer rimas, dificuldades em identificar a esquerda e a direita, dificuldades na consciência fonológica. Isso são os sim, primeiros essa sinais sobretudo de é a alerta, consciência de alerta. fonológica. Mas também Muito. não podemos aqui nos precipitar e dizer é uma dislexia, porque a criança escreve as letras ao contrário. Claro que há indicadores. A minha filha Margarida tem dislexia. Aos 5 anos de idade eu percebi-me que alguma coisa estava mal. A memória a curto prazo estava afetada. Daí que começou a receber intervenção desde muito cedo. Daí chegar onde ela chegou. Mas com Mas, muitas Rita, horas. também sabemos que esses sinais podem ser sinais de outras coisas. Portanto, temos que ter aqui Certíssimo. alguma parcimónia, porque senão isto torna-se moda. Que é, a Claro. hiperatividade é uma moda, temos vagas. A dislexia depois torna-se uma moda e temos umas vagas. Toda a gente tem dislexia. Eu estou aqui a Não. exagerar um bocadinho, né? Temos de ter aqui algum cuidado. A consciência Certíssimo. fonológica é realmente uma das principais e também no primeiro ano, nós aqui começamos logo a perceber que quando há esta questão da consciência fonológica é muito importante aqui. E nós sabemos E no que jardim de muitas destas... infância Muitas de... deve-se começar a trabalhar, portanto, ter um trabalho aqui de intervenção ao nível da consciência fonológica muito de proximidade. E isso é fundamental depois ao nível do sucesso académico nos ciclos subsequentes. Relativamente ao diagnóstico propriamente da dislexia, ele só pode ser feito quando o processo de leitura e escrita já estiver concluído, claro. Só pelo menos a meio de um segundo ano. Porque nós não podemos aqui precipitar aqui com rótulos e diagnósticos e isso tudo, porque também temos que dar tempo à criança, porque há crianças que aprendem o código num ápice e há outras que nem tanto, que precisam ali de engrenar, porque não é fácil. E mesmo no segundo ano, muitas das vezes algumas dificuldades ao nível da leitura e da escrita podem não ser ainda questões de dislexia. Podem vir mais tarde a ser diagnosticadas como tal por uma inépcia do sistema, quando eu digo do sistema, no abstrato, por não ter recursos que permita logo muito cedo, digamos que... individualizar algumas questões mais específicas da aprendizagem do mecanismo da leitura e da escrita de algumas crianças, que necessitam de mais tempo. Certíssimo. E que isso se vê logo no primeiro ano e no segundo ano. E nós devíamos ter, desculpe Rita, aqui assim a coadjuvação em sala de aula, fazendo pequenos grupos com outros professores, não só com a educação especial, era muito importante, porque muitas das questões que nos aparecem mais tarde funcionam neste período do primeiro e do segundo ano. Portanto, a precocidade da ação é essencial. E nós sabemos que, por exemplo, no primeiro ciclo, o segundo ano tem níveis de retenção imensos, a maior parte deles por problemas de leitura e de escrita. Certíssimo. Aliás, eu peço desculpa, alguns problemas na área da matemática não são especificamente da área da matemática. São porque não existe competências da leitura e da escrita devidamente de interpretação, etc. É preciso também aqui ressalvar aqui neste momento de partilha que todo o diagnóstico de dislexia deve ser feito por uma equipa multidisciplinar. Claro.
Pronto. E, entretanto, temos aqui a Fátima Paulo, que diz: boa tarde a todos, professor. Uma pergunta e uma provocação. Uma pergunta: como enquadra as necessidades educativas numa lógica de desenho universal? Existem? A provocação: princípios de ensino estruturado continuam a ser úteis até na faculdade? Eu não percebi a segunda parte, peço desculpa. Portanto, a segunda parte, a pergunta ou a provocação? A pergunta. Como enquadra as necessidades educativas numa lógica de desenho universal? Ali eu percebi, essa parte eu percebi. Existem? A provocação: princípios de ensino estruturado continuam a ser úteis até na faculdade? Princípios de ensino estruturado. Eu vou começar por fim, se a Fátima Paulo não me permitir, e os outros colegas e outras pessoas que nos estão a ouvir. Eu acho que o ensino estruturado faz falta em qualquer momento, em qualquer sítio, porque o ensino deve ser todo ele estruturado. Portanto, eu costumo dizer que essas coisas das técnicas... Há aqui esta questão do ensino estruturado que nos remete, digamos, com o nome para situações mais comportamentalistas. Ele pode estar presente em vários momentos e pode estar também presente, digamos, o que nós chamamos aqui de estratégias de ensino estruturado são situações que mesmo nós adultos às vezes necessitamos. Eu, por exemplo, agora ando numa fase que necessito muito de ações mais estruturadas para me orientar no meu trabalho. Não estou a querer comparar, porque não tenho, mas, portanto, são situações que todos nós em alguns momentos podemos necessitar de mais. Portanto, não me parece que seja de todo deixar de perceber que mesmo no ensino superior possam haver ações de ensino estruturado visto de uma forma abrangente, não só visto naquela situação comportamentalista das estratégias comportamentalistas, está bem? Portanto, visto numa situação mais abrangente, eu acho que pode ser verdade. Relativamente à questão das necessidades educativas especiais no desenho universal, o desenho universal foi, eu aqui digamos que sobre essa provocação eu vou colocar outra provocação. O desenho universal apareceu pela primeira vez, o conceito de desenho universal apareceu pela primeira vez, não foi na educação, foi na arquitetura, nas questões da arquitetura, onde se começou a perceber que em vez de construir um prédio com escadas, estou a dar um exemplo só, em vez de construir um prédio com escadas, se eu construísse um prédio com rampa, ele dava para as pessoas que subiam as escadas e dava para as pessoas que, pelas suas necessidades, não conseguiam subir as escadas. E elas são muitas, para dar alguns exemplos. Pessoas com problemas de mobilidade, que podem também ser várias. Por exemplo, grávidas, pessoas idosas, pessoas que por qualquer motivo tiveram um acidente e caíram, pessoas com canadianas, pessoas mais obesas, pessoas, sei lá, uma imensa panóplia de pessoas, de tipos de pessoas que pela sua forma de estar e de ser, digamos, pela sua funcionalidade, necessitam de situações de aceder a vários sítios, nomeadamente a prédios, ao seu prédio, à sua casa. E, portanto, ter uma rampa dava para todos. Mas não quer dizer que essas pessoas deixassem de ter, digamos que a sua condição. Mas não é verdade que a Fátima Paulo tem razão. Se eu tiver a rampa, essa pessoa deixou de ter necessidades porque ela acede. Portanto, estão a ver aqui, o engraçado é que o termo existe pela forma como tudo está organizado na nossa relação uns com os outros e na relação com o espaço físico. Ora, se essa relação for mais universal, for mais abrangente, até na comunicação, digamos que a necessidade desaparece. Logo, o termo necessidades educativas especiais deixa de fazer sentido. Mas se eu o tirar só e continuar com o prédio com escadas, é claro que a coisa não funciona. Portanto, eu não sei se me fiz aqui entender bem. Sim, é que nós começamos por retirar o conceito e os prédios continuam cá com escadas, não é? Uhum. Digamos que, pronto. E depois este conceito, dizia eu, que ele começou na arquitetura, passou para a questão da informática, do desenho informático, destas questões todas
do mundo virtual e que é muito intuitivo, tem os princípios todos do desenho universal. Nós, com facilidade, hoje nestes últimos tempos, viu que mesmo os professores e os alunos que tinham dificuldades em mexer, por exemplo, nas tecnologias, por causa da forma intuitiva como isto está criado. Eu, por exemplo, neste momento estou a interagir com 3 ou 4 plataformas de interação síncrona. Vocês vejam, eu não sabia trabalhar com todas, algumas já conhecia, outras não, mas digamos, pela sua parecência, pela forma intuitiva como elas estão criadas, nós conseguimos aceder. E, portanto, eu deixei de ter necessidades para que me explicassem melhor como é que isto funcionava. E, portanto, se eu tiver o conceito de desenho universal para a aprendizagem, se for concebido na sua gênese logo, no desenho dos currículos, a nível nacional, e depois por aí fora, em toda a sua gestão curricular, digamos que é mais fácil o modelo, o nome de necessidades desaparecer, porque se reduz drasticamente os alunos que têm necessidades de aceder à aprendizagem, né? Ou seja, têm outros tipos de necessidades. Eu não sei se foi claro, se não. Portanto, enquanto nós tivermos um desenho universal que é complemento, ele não é gênese é um complemento, portanto não vale a pena. Eu até tenho uma imagem que não vou mostrar porque nem a tenho aqui disponível, mas vou descrevê-la, o que também é interessante se eu tiver alguém que cego aqui a ouvir-nos. Eu há bocadinho nem sequer descrevi as imagens, ou tentei descrever, mas deve ser, isto é o desenho universal, eu descrever uma imagem. Eu, por exemplo, tenho um senhor com uma cadeira de rodas à frente de uma rampa e mais uns senhores ao pé de umas escadas. A rampa está ao lado das escadas. E as escadas e a rampa estão cheias de neve e há um senhor a limpar a neve e o senhor que está na cadeira de rodas diz: por favor, limpe-me aqui a neve da rampa. E ele diz: quando eu acabar de limpar a neve das escadas, eu já vou limpar a da rampa. E, portanto, não há esta percepção que se limpasse a neve da rampa, todos podiam passar por lá. E, portanto, aquele senhor da cadeira de rodas deixava de ter necessidades de estar a pedir para. E os outros acediam, digamos que todos acediam mais. Não sei se fui claro. Certíssimo, claríssimo. Temos aqui a nossa Angelina, portanto, presidente da Associação de Dislexia de Braga, que nos diz o seguinte: o que me preocupa são as crianças com dislexia menos graves, em muitas escolas, não terem apoio. A justificação é que conseguem ter notas positivas e às vezes boas notas. Tem noção do trabalho que está por trás disso? Diz-nos aqui a Angelina. E isso eu sinto na pele um bocadinho, é mesmo isso, porque crianças que até conseguem ter boas notas, não é? E isto não é avaliado, as pessoas não têm noção das necessidades destes meninos, as necessidades que são um bocadinho aqui camufladas, porque passam horas de trabalho, a investir, porque reconhecem até essas dificuldades e até conseguem ter notas positivas e como tal, os professores não têm noção do trabalho, das necessidades que essas crianças têm e desvalorizam muito. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente. Eu não sei se não consigo responder ou o que estará por trás disso. O que eu sei é que isso é verdade. E é verdade não só para a dislexia, é verdade também, por exemplo, para os problemas de comportamento, chamados assim. Podíamos chamá-los de outra forma, mas para nos entendermos rapidamente. Por exemplo, se eu tiver um aluno que está-me a dar alguns problemas, digamos que fala muito na sala, para dizer tu corre, digamos, para ser muito básico nesta descrição, eu se calhar digo que ele tem problemas de comportamento, mas se tiver um que está muito caladinho, é capaz de ter mais problemas de comportamento do que o outro aluno, e eu se calhar não ligo muito. Aqui é a mesma coisa. E portanto nós temos um modelo de necessidades educativas especiais. Ele continua cá, um modelo de necessidades educativas especiais que está muito agarrado, está muito colado à questão da avaliação. E não há inclusão se nós não trabalharmos este eixo da avaliação, e permitam-me aqui dizer que o professor Domingos Fernandes foi chamado, e muito bem, a andar, quando eu digo andar, que está a trabalhar, sempre trabalhou toda a vida, conheci-o sempre a trabalhar estas questões, mas neste momento muito próximo das escolas a trabalhar esta questão da avaliação, mas para além disso não é só a questão da avaliação, é este olhar, este engano da avaliação que nós temos, vendo a avaliação como uma situação
seletiva, de elegibilidade para este é que é bom, o outro que tem umas notas melhores não é. E de avaliação como classificação. Digamos que este conceito erróneo de avaliação que nós não dizemos que estamos a classificar, mas que o entendemos assim. E, portanto, este tem boas notas, mesmo tendo uma dislexia, não precisa de apoio, portanto, e isto acontece com várias situações. Por isso é que eu digo que as necessidades devem ser não previstas, prescritas por medidas, não prescritas administrativamente, mas vistas em cada um dos agrupamentos de escola. E os agrupamentos de escola que têm pessoas responsáveis devem fazer essas avaliações, fazer esses juízos de valor, mobilizar os recursos que têm e tentar mobilizar aqueles que necessitam e que não têm, de forma responsável, independentemente de qualquer lei, mesmo com o nome de inclusão, que seja muito para a educação especial. E isto é que é inclusão. É que as leis sejam gerais para todos os alunos e que também elas, num conceito de desenho universal, permitam nós decidirmos sobre alguns alunos. Muito bem. Que necessitam de coisas mais específicas. Muito bem, vamos então finalizar aqui o nosso debate e finalizamos com um vídeo a contar a história da Sofia. Estejam aí. Professora, agradeço imenso. Está-me a ouvir? Já estou. Não nos vamos despedir, não, já. Vamos despedir. Acaba com o filme. Sim. Pronto. Rita, depois eu posso disponibilizar os slides logo a seguir, mandá-los para a Rita e a Rita disponibiliza-os, está bem? Está bem, agradeço imenso. Pode dizer isso. Agradeço imenso, professor, ter estado aqui connosco neste momento de partida, em nome da Dislexia Açores. Foi uma mais-valia. Uma mais-valia ter partilhado esse saber tão importante e que será certamente disseminado por todos os colegas que se importam com este tema. Diga. Não, diga, Rita. Eu tive aqui uma interferência agora, sem querer. Peço desculpa. Agradeço então imenso o seu contributo. A todos deste lado, continuam por aí e vamos continuar também a partilhar as boas práticas em prol de todos e pela dislexia. Até breve e obrigada. Eu agradeço o convite e agradeço às pessoas que me ouviram. Espero ter sido o suficientemente claro. É claro que com estes meios a coisa nunca fica tão bem. Eu sou uma pessoa que gosto do presencial, sou sincero, gosto de sentir a pulsação das pessoas, olhar para as pessoas e, portanto, espero ter minimamente respondido aos objetivos e, portanto, olha, fiz o melhor que sei e o melhor que pude e, mais uma vez, bem-ajam para o convite e, como eu já disse, vou disponibilizar, mandar-lhe os slides, está bem, Rita? E depois eles serem disponibilizados. Mais uma vez, bem-aja a todos. Muito obrigada, professor, mais uma vez e continuem por aí. Até breve.